um vai e vem, tinha dia que era 2 treinos, eu chegava em casa morto, mas era um sonho que eu queria realizar, era um objetivo que eu queria atingir e graças a Deus eu consegui. Então, meus queridos, vocês que são jovens, que querem, que hoje todo jovem tem um sonho em ser jogador de futebol. Sonhar é fácil, agora manter esse sonho e correr atrás dele, ou na frente dele, ou do lado dele, é difícil. É árduo, é árduo. Hoje mesmo nós estávamos treinando lá e eu estou vendo embaixo no calorão e a antipatia dos garotos. Sem disposição, sem vontade, com o sol muito quente. Se não for com força de vontade, com alegria de querer, as coisas não andam. É verdade. O trem vai passar e vão ficar para trás. É verdade. Então, depois do Friburguense, você veio para Cabo Frio, né? Depois do Friburguense, eu na época, quando nessa passagem pelo Fluminense, eu conheci o Eduardo, que eu não posso deixar de esquecer. Eduardo, por sinal está hoje, inclusive, lá no Friburguense. Eu conheci o Eduardo e através do Eduardo é que eu vim para Cabo Frio. Cabo Frio não, São Pedro, né? Que Eduardo morava no Baixo Grande e o pai dele, né? Que a mãe já faleceu, o pai dele mora lá até hoje, no mesmo lugar. Então a gente jogava, aconteceu até uma coisa engraçada, o Eduardo sempre me chamava, vamos para Cabo Frio, vamos para Cabo Frio, vamos para Cabo Frio. Eu falei, pô Eduardo, minha irmã mora em Itaborei, fica a semana toda. Aí um tal dia nós fizemos um jogo no Caio Martins contra o Americano. Aí pegamos carona no ônibus do Fluminense até a rodoviária, eu ia para Itaboraí e ele e o pai dele vinha para... O pai dele sempre ia ver jogo do Fluminense, sempre ia ver. Comprou 3 passagens para Cabo Frio. Aí eu falei, como é que o senhor comprou passagem para Cabo Frio? Eu vou para Itaboraí. Não, agora você vai para Cabo Frio. Aí vim para Cabo Frio, cheguei, São Pedro, né? Baixo Grande e tal, depois vinha. Aí conheci essa terra, comi o camarão e bebi a água, meu querido. Nunca mais, aí passou a ser minha terra natal, Cabo Frio, Baixo Grande, Cabo Frio, São Pedro e assim. Aí você veio para Cabo Friense. Aí foi através. Aí depois, no Friburguense eu joguei o primeiro ano na primeira, depois o Friburguense desceu, aí eu joguei o outro ano na segunda. Mas eu já tinha tentado vir para cá quando desceu, mas não teve possibilidade. Eu tive que, meramente, num jogo em que a Cabo Friense foi jogar lá contra o Friburguense, que precisava de ganhar o jogo para subir, mas infelizmente eu tive que fazer os 2 gols pelo Friburguense e a Cabo Friense não subiu. A Cabo Friense não subiu. Aí, através dessa situação, desse jogo lá, que eu marquei os 2 gols, depois eu vim parar aqui. Mas mesmo assim, o treinador aqui era o finado Roberto Pinto, quando eu vim. E o Roberto Pinto, eu tive que chegar aqui, ainda tive que ficar uma semana fazendo um teste. Aí viu que eu tinha qualidade, chamou o Catuca e a partir daí eu assinei um contrato com a Cabo Friense. Ajudei o time a subir. Disputei. Segunda divisão, né? Era a segunda. Aí ajudei a subir para a primeira, disputei na primeira um ano, e depois desse ano o Palmeira Branco, que era um português que tinha uma loja aqui em Cabo Frio, me viu jogar e falou, você quer ir para Portugal? Eu falei, quero, mas vamos ter que conversar lá com o presidente, que na época era o prefeito Alaí Correia, que é o prefeito hoje de Cabo Frio. Aí eu tive uma reunião com ele lá na sala e falei, prefeito, eu preciso de ir, é a minha chance, é a minha oportunidade. E ele foi muito homem, foi sincero, falou, não, eu gostaria muito que você ficasse, mas também não vou poder, de maneira nenhuma, fechar as portas para você, porque você chegou aqui, teve que provar que tinha qualidade, provou que teve qualidade, fez um trabalho maravilhoso, e eu não vou te prender. Isso eu posso ser testemunha, porque eu trabalhei muitos anos com a Laís na Cabo Friense, inclusive tenho o orgulho de dizer para todo mundo que fui criador da Associação Desportiva Cabo Friense, e o Alair realmente, por esse lado, ele tem um coração fantástico, né? Ele vê primeiro, não, você vai porque você precisa, né? Que eu preciso, que você tem que ajudar. E depois eu falei, não, eu vou, mas um dia eu volto. Enfim, aí fui, Aí você foi para o Rio Ave? Aí fui para o Rio Ave, uma equipe que tinha... Você não passou no Remo antes? Não, aí nesse contexto, aí eu vou voltar um pouquinho atrás, aí nessa minha ida,
eu fui a Portugal no mês de novembro, a Cabo Frio está até disputando aqui as finais da segunda divisão. Aí eu fui a Portugal, fui no Belenenses, isso eu não coloquei com você, mas que falhou. Eu fui fazer um teste no Belenenses. Cheguei no Belenenses, e o treinador era um belga e ele não me conhecia de lugar nenhum. Bonito lá a cidade de Belém, né? Aí, aquela vista do estádio ali pro porto, que coisa linda. Aí, olha só, aí eu fui a Lisboa, lá no Belenenses, fiz um mês de treino, chovendo, muita chuva, não deu para fazer um coletivo. Aí o treinador foi e disse que eu era um jogador muito lento e que não me queria. Queria o Tita na época. O Tita que jogou no Flamengo, jogou no Vasco. Queria o Tita. Eu falei, eu tive a oportunidade nesse mês que eu fiquei, eu tive a oportunidade de ver 2 jogos do Campeonato Português. Aí eu falei para mim mesmo, se eu não tiver condição de jogar aqui, vou desistir. Eu vou ter condição de jogar em lugar nenhum. Aí conclusão, aí voltei. Mandei eles confirmar meu voo, eu voltei. Mas falei para o vice-presidente, falei, meu nome tem 2 I, 2 A e 2 S. Se presta atenção, eu vou voltar para o Brasil e no ano que vem eu vou retornar a Portugal e vou provar ao senhor que eu tinha condição de jogar aqui, na sua equipe. Beleza. Aí voltei, ainda peguei as finais aqui, ainda joguei aqui, fomos jogar, na época ainda era, o time de Itaperu ainda era Porto Alegre. E nós fizemos um jogo de final com eles lá em Campos, no campo do Americano, ganhamos eles lá na final. Aí, voltei, ajudei a disputar. Aí, como estava demorando a definição para mim ir para Portugal, aí o Palmeiras arranjou para mim em Belém, lá no Remo, fazer 2 meses lá no Remo. Aí, nesses 2 meses que eu fiquei lá, joguei, disputei as finais do campeonato lá, o Mangueirão, o estádio do Mangueirão estava começando a terminar, foi uma final que eu cheguei lá também. Numa semana, no final de semana, já era a final do segundo turno, Remo e Paysandu. O estádio parecia um estádio lotado. E é uma guerra, né? Remo e Paysandu é guerra. Uma rivalidade grande. Aí, infelizmente, nós perdemos o jogo 1-0. Naquele jogo, eu ganhei tudo que tinha para ganhar, só não ganhei o jogo, mas tinha tudo para ganhar. Ganhei, naquela época era disco de vinil, era CD, dinheiro. Eles quando gostavam, eles davam tudo que... Coisa incrível, foi uma coisa assim diferente. Com o melhor jogador da partida, com o melhor jogador da partida. Ganhei troféu, ganhei um monte de coisa. Então, aí quando acabou o campeonato lá, eu já retornei para aqui para o Rio, e nem aqui eu vim, nem a Cabo Frio eu vim, porque já tinha passagem marcada para mim retornar para Portugal, porque já tinha um Rio Ave lá certo para mim. Aí eu cheguei no Rio, a minha esposa, aí eu tinha casado, minha esposa veio, encontrei com ela no Rio, e do Rio mesmo embarquei para Portugal, chegar no Rio Ave. Cheguei no Rio Ave, as coisas engraçadas que acontecem na vida. A gente dá para até escrever um livro. Essa coisa de futebol é muito interessante por isso. Cheguei no Rio Ave, o treinador era brasileiro, tinham 8 brasileiros no Rio Ave. O jogador de Recife, o treinador era de São Paulo. Cheguei no Rio Ave, o treinador também não me conhecia. Aí ficou naquele negócio. Poxa, quem é esse cara? Quem é esse Isaías? Vem da onde? Que Cabo Frio. Os caras conhecem Búzios, conhecem melhor Búzios do que Cabo Frio. E Búzios na época era distrito de Cabo Frio. E ainda continua conhecendo, era distrito, e ainda continua conhecendo mais Búzios do que Cabo Frio. Então, um alerta aqui para o pessoal do turismo, vamos desenvolver essa cidade de Cabo Frio, porque Cabo Frio é desse tamanho, Búzios é um caracolzinho, e Búzios ainda continua sendo mais falado em termos de Europa do que Cabo Frio. Então, tá aí um alertazinho, porque eu adoro essa cidade. Essa região, adoro essa cidade, um alertazinho para o pessoal do turismo para poder fazer essa cidade crescer com a dimensão que ela merece. Então, acabei por ficar 15 dias treinando e o treinador não me conhecia, de Cabo Frio, não sei. Beleza, aí treinei 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 5º dia, ele já ficou meio assim. Aí no 6º dia, quando deu 15 dias, 17 dias, eu falei, não vou assinar contrato, será que vai acontecer a mesma coisa? Aí ele fez um jogo amistoso. Esse jogo amistoso, eu fiz 3 gols, aí não teve jeito. Aí ele falou, não, esse é o homem, né? Naquela época era o homem. Hoje que é o cara, naquela época era o homem. É verdade. Aí, assinei contrato, fiz um campeonato maravilhoso, o time não foi feliz, o time desceu, porque...
Mas você foi artilheiro da equipe do campeonato, né? Porque havia um contraste muito grande, brasileiro e português. Tinha muito brasileiro e pouco português. Então havia essa contestação. Mas, enfim, aí o time desceu, alguns jogadores foram embora, outros ficaram. E nesse intermédio, o Boa Vista, que era a 30 quilômetros de distância de Vila do Conde, onde o Rio Ave reside, jogava sempre ao sábado. E no domingo eles iam lá ver o jogo do Rio Ave. Aí o treinador era o seu Pepe, né? Ele ia lá ver, pô, não, esse jogador nos interessa, tal. Aí acabou o campeonato. O presidente chegou para mim e falou assim, ó, tem uma proposta aí boa aí para você pro Boa Vista, aí eles estão interessados no seu serviço. E é isso, você quer ir? Eu falei, claro que eu quero ir. Ficar aqui na segunda para ir para a primeira, ficar na primeira, preferi ficar na primeira. Aí no Boa Vista foi onde as coisas se deslancharam. Foi no Boa Vista em 89, 90, 88, 89, 90, porque os campeonatos lá começam no meio do ano e terminam no meio do outro ano. Então as épocas são assim, 89, 90, 91, 92. Então no Rio Ave, no Boa Vista foi 88, 89, 89, 90. Esses 2 anos foram 2 anos espetaculares, 2 anos em que até o Branco jogava no Porto e falou assim, esse aí é um jogador que merece ser olhado pela seleção brasileira, porque... E nessa época que você teve no Boa Vista, eu fui convidado por uma pessoa que você conhece muito, para ir a Portugal. E num desses jogos, no sábado à noite, não sei se você deve lembrar, eu estive presente num jogo desse e quem me levou foi esse empresário. Sabe qual é o nome dele? Manuel Barbosa, conhece? Te lembra alguma coisa? Manuel Barbosa foi... Era o homem que mandava no Benfica. Ele teve uma gestão ali dos 3, 4 anos ali que ele mandava no... Ele levou Moser, Moser, Duílio, Ricardo, Branco, esses jogadores foi para Portugal através de Mário. Então levou essa maioria de jogadores. Aí, esses 2 anos no Boa Vista, eu fiz jogos e gol lá, e tinha a imprensa lá, ela escolhe, toda rodada, ela escolhe o melhor goleiro e escolhe o melhor gol. O melhor gol. Durante o mês, eles escolhem o melhor gol e o melhor goleiro. E esses jogadores que são presenteados com os melhores gols, eles recebem um troféu. Então teve um ano, esse ano, no último ano no Boa Vista, 89, 90, eu fui 4 vezes consecutiva o jogador eleito com o melhor gol. Entendeu? Então foi uma coisa tão boa que aí despertou, já começou. E você naquela época estava sendo, se eu não me engano, artilheiro, vice-artilheiro do campeonato, não foi? Eu cheguei a ser vice-artilheiro do campeonato, com menos gol, mas cheguei a ser. Então, aí despertou a atenção de jogador do Benfica, despertou a atenção. Eu tenho o Record Jornal, até o Rummenigge na época era olheiro do Bayern, ele foi lá no Boa Vista para ver um jogador sueco, mas ele chegou depois na entrevista e disse, poxa, eu vim ver fulano, mas cheguei aqui e vi ciclano. Que ele foi ver o Schwarz jogar e chegou lá, foi ver o sueco jogar e chegou lá e me viu jogar. Não, eu gostei muito do Isaías e tal, mas aí, conclusão, o Benfica foi, o Porto estava interessado, o Sport estava interessado, aí foi o Benfica. Em 90, quando o presidente do Boa Vista chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho aqui 3 propostas na mesa para você. Para mim, qualquer uma serve. Mas, claro que ele preferia que eu fosse para o Benfica, porque o Benfica é um Flamengo aqui. Eu não gosto muito de falar do Flamengo, o Benfica em Portugal é um Flamengo aqui no Brasil. Mas ele já tinha tudo fechado com o Benfica. Aí falou assim, aí você quer ir para onde? O Porto, o Sport ou o Benfica? Aí como eu, tinha o Moser, tinha o Valdo, tinha o Ricardo, tinha uns brasileiros a nível de seleção, isso também influenciou. Aí eu optei pelo Benfica e fiz a escolha certa, que no Benfica, chegando... Como é que foi? Agora eu quero falar para você, eu sei, talvez você em casa não saiba, mas Isaías foi ídolo da torcida benfiquista. Um abraço aí para você em Portugal,
e deve estar matando a saudade do seu ídolo. Como é que foi você ser ídolo de uma torcida, Isaías? Fora do seu país? Não, ali naquele, até hoje, claro, até hoje a gente guarda a recordação, tem uma história aí que não é inventada, é uma história construída. Aí você olha para trás e vê como foi bom o sacrifício. O sacrifício tem que ser colocado em primeiro lugar, porque sem ele não teria sucesso. Eu nunca vi ninguém ter sucesso sem sacrifício. Exatamente. Então, aquilo ali foi o cumatar de um objetivo cheio de obstáculos. E esse objetivo cheio de obstáculos foi chegar numa equipe com o Benfica. E por ali não acabou, que ali ainda continuei ali foi isso seu. Ainda continuei tendo uma brilhante carreira na Europa. Continuei tendo que provar que eu era o Isaías. Por quê? Porque você chega naquela época, jogadores a nível de seleção que ia para os clubes portugueses de top, era só jogadores de top das seleções. Verdade, então no Benfica só tinha estrangeiro a nível de seleção. E o único estrangeiro que não era a nível de seleção era o Isaías. Você vê como é que a responsabilidade ainda era maior. Ainda. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser o primeiro a chegar e tinha que ser o último a sair. Para poder tentar, porque ele já estava ali com o estatuto. Eu não, eu ainda tinha que adquirir o meu. Então era mais difícil. Mas eu tinha consciência disso. Mas eu fui para poder vencer. Quando eu cheguei e voltei e depois fui para lá de novo, falei, não, eu vou para lá para vencer. Então, cheguei lá, comecei a trabalhar, Benfica, o mundo, totalmente diferente. E aconteceu até uma coisa engraçada, que os jornais lá eram cinco jornais esportivos principal é o Bola, diário, né? 5 Bola, jornais. Marca. Hoje tem 4. Era Bola, Marca. Record, o Jogo tinha é... a Gazeta e tinha um outro também que agora eu não me recordo. Eu sei que eram 5. Então todos os dias tinham que colocar alguma coisa no jornal para vender. Pô, eu nunca aparecia. No jornal nada, outro nada. Só quando eu fui contratado, que deu um impacto, mas depois, fulano, não é minha. Eu falei, eu tenho que começar a aparecer no jornal também. Eu tenho que recortar. Fazer gol. Eu tenho que fazer gol. Continuei trabalhando. Aí nós, o primeiro ano não foi assim ruim. O primeiro ano foi bom, que eu ainda consegui fazer 7 gols no primeiro ano. O segundo ano já foi melhor. Melhorzinho. Terceiro foi bom. O quarto foi maravilhoso. Então, no terceiro você já começou a ser ídolo. Terceiro. Então, consegui ali naquele clube, o Glorioso, que eles chamam, construir uma história. Hoje se fala, não fala no Valdo, não falam, mas falam mais no Isaías, porque o Isaías aparecia sempre nos jogos, os jogos de grande impacto, os jogos de gols bonitos, os jogos onde que decisivos, quem decidia os jogos era você? Os estádios estavam repletos e o Isaías sempre aparecia. Então, por esse fato, o Isaías sempre é mais falado, o Isaías sempre é mais lembrado por essa razão. Porque você sabe... Eu quero fazer várias perguntas a você. Eu sei que, olha só como é que o nosso papo tá bom. Como é que foi Isaías? Na época não sabia inglês e jogar num clube na Inglaterra. Boa pergunta. Em princípio, a gente tinha o primeiro ano, que foram 2 anos só também, né? Nós tínhamos a equipe tinha um intérprete para ficar comigo fora, para me acompanhar fora, e tinha um intérprete que acompanhava nos treinamentos. Inclusive, e nos jogos também. Era 2 portugueses. Esse que acompanhava nos treinamentos também acompanhava nos jogos. E tinha um que era o dia a dia. Se fosse sair, você tinha. Isso para você que está em casa, o que Isaías quer dizer é o seguinte: o intérprete fica ali, o treinador da boca do túnel, ele dá instrução. Quando ele dá instrução, automaticamente o intérprete já passa para o jogador brasileiro, em português, aquilo que o treinador está pedindo para ele. Não é isso? Fazia a dublagem Fazia a dublagem. Das conversas, da preleção e tudo. Mas não foi. O primeiro ano foi bom. O primeiro ano eu até joguei, o segundo ano já não joguei.
tive problemas com o treinador, mudou de treinador, entendeu? Mas aprendi muito. O futebol inglês me qualificou muito a nível de experiência, entendeu? A nível de experiência. Isaías, a gente tem muita coisa, eu anotei muita coisa aqui para a gente conversar, mas eu queria saber agora de Isaías. Eu sei que Isaías encerrou a carreira, foi pela Cabo Friense, né? Encerrou pela Cabo. Como é que foi essa... Conta para mim, eu sei que eu joguei futebol, eu sei o que é você jogar futebol e tirar a camisa. Porque quando você larga o futebol e não retira a camisa, você acha que ainda é craque durante a vida toda. Como é que foi essa tirada da camisa de Isaías? Isaías dizia assim, hoje eu não sou mais jogador de futebol. É difícil, você não consegue falar isso. Você vai deixando as coisas acontecerem normalmente, você vai vivendo, vai passando por situações. O que vai fazer você realmente parar é quando você começa a deixar o foco e começa a pensar em outras coisas, entendeu? Por exemplo, na minha situação, eu estou deixando, mas o meu filho já está chegando, está começando, o outro já está, então você começa a se preocupar mais com eles, a tentar passar um pouco mais da experiência que você adquiriu para eles. Então você acaba deixando. Mas você vê, hoje eu parei de jogar profissionalmente, mas até hoje ainda jogo bola. O seu primeiro serviço como treinador foi a Cabo Friense, né? Eu treinei aqui, se não me foge a memória, eu e o Carlinho treinamos aqui 2000, acho que foi 2002, pegamos a equipe de júnior, inclusive fizemos até, dentro das condições, das possibilidades que teve, fizemos até um bom trabalho, porque nós fomos disputar um brasileiro em Lavras, ficamos aí entre 78 equipes, nós ficamos aí em sexto, ficamos bem. E naquela época, agora, ainda tem muitos... Nós temos muitos bons talentos aqui, né? Muitos, agora, Isaías, eu já estou acelerando, porque você já está vendo que está chegando o próximo do programa, né? O próximo fim do programa. Agora, Isaías está começando um novo desafio da sua vida, que é treinar uma equipe de profissional, mesmo sendo da terceira divisão e com uma diferença, da sua cidade, aonde você reside. Como é que está sendo esse trabalho, Isaías, lá do São Pedro Esporte Clube? Roberto, nós começamos aí agora, semana passada, dentro daquilo que temos para poder fazer. O trabalho está começando. Para mim, é isso que você falou, é uma experiência nova. Eu já tive, alguns anos atrás, até pensando mas eu acho que tudo na vida tem o seu momento. E eu acho que agora chegou o momento, estou me preparando, estou me qualificando, estou procurando... E desculpa, chegou o momento de surpresa. Que eu lembro que nós estávamos trabalhando, fazendo uma pesquisa, saindo em campo para montar as escolinhas em São Pedro da Aldeia. Aí, de repente, surgiu essa oportunidade, não foi? Aí você foi até pego de surpresa. Porque exatamente por isso, porque nós estávamos ainda naquela questão de vai, não vai disputar, não vai. Então, como as coisas começaram a clarear em relação a disputar a competição, as coisas também dentro da minha cabeça começaram, poxa, não tem, ninguém vai trazer quem? Então, aquilo foi tudo um conjunto de situações que me levou a tomar essa decisão, e a decisão foi aceite. Temos um grupo que podemos, não é hoje nem amanhã, podemos ao longo prazo, com certeza, trabalharmos grandes jogadores, fazemos grandes jogadores, porque a região precisamos trabalhar mais essa qualidade nossa, a qualidade de base, porque infelizmente, nós aqui não temos, então nós temos que começar por aí, porque incutindo o trabalho de base nessa garotada, a gente pode ter certeza que mais lá para frente... Vou falar uma coisa para você, como conhecedor de causa, que esse lado você me perdoa, você sabe que eu conheço muito. Quando se reúne o grupo pela primeira vez, conforme você está fazendo, a primeira coisa que é difícil demais, mas é difícil demais de fazer, é mudar a mentalidade e a cabeça.